Para conhecer os homens, é preciso vê-los agir. No mundo dos salões, nós os ouvimos falar, eles mostram seus discursos e escondem suas ações. Mas na história eles são desmascarados, e nós os julgamos a partir dos fatos. Jean-Jacques Rousseau. O mascaramento do ser pelo parecer, manifesto nos salões do século XVIII, choca o jovem Rousseau, ao se mudar de Genebra, Suíça, para Paris em 1741. A sua vida não tinha sido fácil até então. A sua mãe havia morrido no seu parto e ele tinha recebido uma educação desordenada. E aos 16 anos, após sofrer malgrados de um patrão, que lhe deu um emprego, foge e passa muitas dificuldades. Após se estabelecer, leva a sério os estudos, ganha um prêmio da Academia de Dijon no seu primeiro escrito, Discursos sobre a Ciência e a Arte. Olá, eu sou Paulo Rafael e nesse episódio do Superleituras iremos entender por que o homem nasce bom, mas o Facebook o corrompe. Ops, a sociedade o corrompe. E comente lá no final do vídeo se você concorda ou não. E não deixe de pegar seu presente gratuito para a Escola dos Pensadores. A nossa figura complexa desse vídeo suscita interpretações até opostas. Seria Rousseau individualista ou coletivista, liberal ou socialista, iluminista ou anti-iluminista? Mas, para todos, ele é o primeiro pedagogo moderno e procurou entender qual o caminho que levou o homem natural do estado de natureza ao estado de sociedade. Por que o estado de sociedade trouxe ao homem a corrupção e a perda da bondade inata ao homem natural? A obra de Rousseau é, sem dúvida, uma das mais importantes do século XVIII. Ele possui os famosos discursos. O primeiro, sobre as ciências e as artes, é uma análise e também um diagnóstico dos males e da corrupção da sociedade e do indivíduo que são fruto da cultura. O segundo discurso, sobre a origem da desigualdade entre os homens, aprofunda a análise proposta no primeiro, busca determinar rigorosamente as causas das quais procede a desigualdade e injustiça. Rousseau é caracterizado como um autor contratualista, junto com Hobbes e Locke. Ele acredita num estado de natureza hipotético. Rousseau defendia uma nova imagem do ser humano, diferente da noção clássica e medieval, portanto, isenta de toda a transcendência. Na natureza está toda a fonte de bem e valor e a crítica a toda a cultura existente e de sua moral, como fonte do mal e da corrupção do homem. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se em cadeias. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. Como adveio tal mudança? Contrato Social, capítulo 1. Esse trecho tornou famosa a noção antropológica de Rousseau, que explica que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Ele estava imbuído do romantismo que pairava sobre a sua época, principalmente do mito do bom selvagem, difundido na literatura francesa em decorrência das descobertas geográficas dos povos primitivos. Tratava-se de uma certa idealização do estado de natureza, segundo o qual o homem originalmente íntegro, biologicamente sadio, moralmente reto, e mal e injusto apenas sucessivamente por um desequilíbrio da ordem social. Precisamente um estado aquém do bem e do mal. Deixada a seu livre desenvolvimento, a natureza humana leva ao triunfo dos sentimentos e não da razão, ao triunfo dos instintos e não da reflexão, da autoconservação e não da aniquilação. O estado de natureza em Rousseau tem configuração diferente de Hobbes e de Locke. Para Hobbes, era um estado de guerra de todos contra todos, porque o homem é lobo do outro homem e que o estado vem para trazer a paz e a segurança. Para Locke, o estado de natureza, o homem tinha a tendência à convivência espontânea e pacífica. Todos tinham direito à vida, à liberdade e aos bens. E o Estado é instituído para defender as liberdades individuais, a propriedade privada e gerar mais liberdade. Para Rousseau, o estado de natureza é de bondade natural. A sociedade corrompe pelos interesses privados e o contrato representa a vontade geral, significando o amante do bem comum, e o Estado representa essa vontade geral em favor da coletividade. Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda a força comum a pessoas e os bens de cada associado, pelo qual cada um, unindo-se a todos, não obedeça, portanto, senão a si mesmo, e permaneça tão livre como anteriormente. Tal é o problema fundamental cuja solução é dada pelo contrato social.
Contrato Social, capítulo 6. O homem assim sai do estado de natureza e ingressa no estado de sociedade civil, na qual o pacto exige alienação total de si com todos os seus direitos à comunidade. Rousseau foi também um grande pedagogo. Em 1762, ele escreveu Émile, ou sobre a educação, sua obra-prima pedagógica sobre como criar os filhos nessa nova sociedade. Rousseau tornou-se o inventor da educação centrada na criança. Sua ideia essencial é que a educação seja realizada, na medida do possível, em harmonia com o desenvolvimento das capacidades naturais da criança por um processo de descoberta aparentemente autônoma. Rousseau sugeriu que as crianças nascem naturalmente boas e que a chave para criá-las era, portanto, sempre impedir sua corrupção pela sociedade. Essa ideia foi amplamente influente e ele organiza a educação em estágios. Do nascimento aos 12 anos, enfatizar o exercício inteligente dos sentidos. Dos 12 aos 15 anos, é preciso desenvolver uma educação intelectual. Dos 15 aos 20, deve-se centrar a educação na dimensão moral, no amor ao próximo, ou seja, no sentido social e comunitário. O itinerário pedagógico que deve preparar para a vida social subtrai do educando o egoísmo para que ele possa viver um contrato social. Isso importa a educação do homem inteiro, sentimentos e razão, para a vontade geral e para o bem comum, que são os pilares da nova construção social pensado no contrato social de Rousseau. Antes da reflexão encerrar, queremos dizer que nós, os Superleituras, também temos um projeto educacional e se chama Escola dos Pensadores. Para conhecer, baixe o nosso e-book aqui gratuito. Esse projeto procura ajudar cada pessoa, pelos princípios da filosofia, nos conduzir à excelência. Contamos com o seu reconhecimento diante desse conteúdo de qualidade que postamos todas as semanas. Agora, você concorda com Rousseau? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe? E sobre o estado de natureza, o que você acha? Será que devemos educar as crianças de maneira livre? Ou as regras e a ordem são caminho para uma boa educação? Escreva lá nos comentários. Não se esqueça de pegar o seu presente bem aqui. Nos siga nas redes sociais. Um grande abraço e até breve.